Quando se fala de relacionamento abusivo, geralmente a gente associa no âmbito amoroso, onde geralmente o homem é o agressor e a mulher é a vítima. Mas vale a gente ressaltar que relações abusivas elas podem ser também na questão do âmbito profissional e familiar. E aprender a como sair por cima dessa situação é uma tarefa muito difícil. Meu nome é Lavínia Calil, eu sou escritora aqui da Mil Pensamentos e aqui eu compartilho um pouco do meu trabalho. Esse é o terceiro episódio do quadro Um Café e Mil Pensamentos. E hoje eu estou com a participação do psicólogo e neuropsicólogo Agner Rodrigues. Para mim é um prazer estar no seu programa, na sua série, Lavia, para levar informações sobre o que é relacionamento abusivo e também em quais âmbitos, quais lugares e como identificar esse tipo de comportamento que nem sempre, como você bem disse, é só do homem contra a mulher. Pode sim acontecer de mulher para o homem ou de amigos, relacionamentos de amizade, seja ele profissional, seja ele familiar, em todos os âmbitos da vida social de um indivíduo. Esse quadro tem a finalidade de a gente poder discutir sobre temas, conversar sobre temas que são relevantes na contemporaneidade. Então pegue seu café, sente num lugar que seja à vontade e boa audição. And I'll fight with the strength that I got until I die. So I'm gonna stand up, take my people with me. É importante a gente destacar o que de fato é uma relação abusiva, né? E a sociedade ela tem uma mania de vincular essa relação abusiva apenas com violência física, quando na verdade a violência ela pode ser psicológica também. E Agner, quais são os sinais que a gente identifica dentro de um relacionamento abusivo? É importante e vale destacar que quando a gente pensa em relacionamento abusivo, é mais comum realmente nos relacionamentos amorosos, entre casais. Porém, assim no trabalho, assim nas amizades, há vários tipos de relações abusivas. Seja ele de cunho psicológico, seja ele de cunho moral, seja ele de cunho social e até mesmo sexual. Todos esses âmbitos podem acontecer. O maior sinal disso é quando uma pessoa ela se sente lesada dos seus direitos, é privada dos seus direitos, seja ele de dizer sim ou não, ou quando muitas vezes ela é ridicularizada, ou se ela é muitas vezes diminuída, ou seja, o que traga um constrangimento real a essa pessoa, aí a gente já está vendo alguns sinais desse tipo de abuso acontecendo, seja ele no âmbito profissional, social, familiar e principalmente entre os casais. Quando a gente pensa nos relacionamentos amorosos, por exemplo, o abusador, muitas vezes ele pode entrar nesse movimento, nesse sistema, até mesmo sem perceber. Mas, quase sempre, as vantagens são do abusador. Por exemplo, muitas vezes a gente vai ver em situações corriqueiras, eu pude atender isso em consultório e perceber isso. Às vezes a mulher fala, gostaria de ir numa academia. O cara modifica tudo o horário dele para ir na academia, no horário dela, para ele ficar policiando ela nesse sentido. E quando ele já não pode ir nesse horário, o que ele faz? Às vezes ele começa a dizer, olha, esse horário não é bom, você está indo, esse horário não é um horário legal, acho que era melhor você ir numa academia feminina, talvez você ficaria mais à vontade. São algumas minúcias que podem acontecendo, mesmo que sutilmente, e vai ganhando amplitude até chegar em situações mais extremadas. É exatamente isso que o Agner falou. E quando o parceiro passa dentro de um relacionamento abusivo, ela começa a deixar suas expectativas de lado para viver a expectativa do outro, né? Então ela deixa de sair com as amigas, ela deixa de frequentar lugares que antes ela frequentava, para viver em prol da pessoa, né? Viver das vontades do outro. É exatamente isso, Lavínia, até porque assim, muitas vezes soa como um tom de cuidado. Às vezes esse abusador, por saber que a pessoa está saindo um pouco do controle dela, começa a privar, olha, pensa bem com quem você está andando, olha onde você está indo. Será que a academia está mesmo, no caso da academia que a gente citou, será que está fazendo mesmo bem para você? Será que a academia é tudo isso? Então preste atenção nisso. Uma forma de manipular essa parceira que está sendo cativada, e muitas vezes eu gosto sempre de frisar isso. A gente acaba por deixar a nossa individualidade, por achar que o outro está cuidando, quando na verdade ele está se apropriando da minha identidade, no qual eu já nem sei mais quem sou. E falar nessa questão social também, a questão da manipulação que existe muito dentro de um relacionamento abusivo, né? Questão da roupa que a mulher usa, a questão do traje que ela usa, que muitas vezes numa relação abusiva essa pessoa ela vai te proibir de usar certas roupas, ela vai te ridicularizar quando você sente estar confortável com uma roupa, mas que para ele não é o suficiente. Então você começa a
se olhar no espelho e não se reconhecer mais, né? Você acaba não usando as coisas que você gosta. Bem colocada essa questão da vestimenta, das roupas, porque isso acaba sendo muitas vezes taxado como politicamente correto a forma que muitas vezes algumas mulheres são submetidas a se vestirem. Às vezes essa mulher vai numa festa ou algum ambiente social, alguma coisa assim, da qual vai ter mais pessoas e, consequentemente, o homem ali, o parceiro, fica enciumado por ver sua esposa, sua namorada, ou mesmo sua mãe ou sobrinha vestido de alguma forma que parece, né, de acordo com o olhar dele, porque o abusador, às vezes ele tem essa consciência, mas muitas vezes pode não ter, seria uma roupa vulgar, ou seja, seria uma roupa que não caberia naquele ambiente. Caberia, assim, só aquela roupa ou aquela vestimenta qual ele acha que seria ideal. E, assim, às vezes essa pessoa, principalmente a mulher, ela se sente mal, porque ela se preparou com aquela roupa, ela pensou numa roupa, e por, às vezes, ser vulgarizada essa roupa, ela deixa de estar feliz no ambiente que ela gostaria de ir, por conta de um comentário, ou muitas vezes até um olhar de reprovação, às vezes nem precisa ser comentado. E aí que entra as ameaças, né? O abusador, ele fala para a vítima, não, se você sair com essa roupa, tal coisa vai acontecer. E aí a mulher, ela começa a se diminuir, né? Ela começa a ficar com medo dessas ações, ela começa a reprimir o seu sentimento, a sua força feminina. Exatamente. Tudo isso a gente já entra na questão de, muitas vezes, um assédio até moral e muitas vezes psicológico, até porque, lembrando que é uma relação paradoxal, onde a mulher está pensando, poxa, ele me ama, se ele está falando isso, ele está comentando isso, de certa forma ele tem razão, mesmo que internamente ela esteja pensando, poxa, tá, todas as vezes esse cara faz esse comentário, mas não vou criar atrito, não vou criar discussão, porque muitas vezes parte para essa questão, talvez, de discussão e muitas vezes agressão. É exatamente isso, né? Quando a parceira passa por um problema de assédio, de ameaça, ela começa a justificar essas ações como se fosse por amor. E ela começa a se perguntar, será que eu estou perdendo a minha identidade? Será que ele está cuidando de mim de fato? Será que eu estou exagerando também? E ela começa a se auto-sabotar, né? Pensando nesse âmbito da autossabotagem, muitas vezes, e nessa perda de identidade que às vezes, muitas vezes essas mulheres podem ter, quando elas começam a sair desse sistema, quando elas começam a perceber que está vivendo algo que não gostaria, naturalmente pode ser que elas comecem a querer sair desse relacionamento, no qual não está muito bom, no qual não vem trazendo ali os benefícios que um dia ela pensou. E aí começa um outro processo desse relacionamento abusivo, onde o homem começa aí a fazer chantagens psicológicas, das quais ele pode dizer que essa mulher não será suficiente para outro, que só ele tem esse olhar para ela. Você acha que alguém vai te valorizar? Você acha que alguém vai querer você assim? Ainda mais com essas roupas, ou seja, será que alguém vai te amar como eu te amo também? Exatamente. E às vezes eles vão dizer, será que alguém vai te amar como eu te amo? Será que vão olhar você com o olhar que eu tenho? E essa mulher, muitas vezes, se não tiver forças, ela volta a cair nesse relacionamento abusivo. Lembrando que nós estamos falando de pessoas que a gente tem intimidade, que a gente tem contato, que a gente vive no dia a dia. E isso, lembrando que nós somos um pouco de cada um que passa na nossa vida. Então, influi muito se essa pessoa não estiver alicerçada, se ela não estiver consciente do que ela está vivendo. E todo esse comportamento pode chegar a situações exageradas, nas quais podem chegar a atitudes extremadas, nas quais, de repente, vai trazer mais malefícios tanto para a vítima, quanto também para o abusador. E aí, prolongando essas ações exageradas, a gente pode comentar sobre a violência, né? E é nesse ponto onde a gente tem que prestar muita atenção, observar as pessoas ao nosso redor que estão passando por isso e entender que existem programas, que existem ONGs, leis que podem assegurar essa pessoa que está sofrendo essa agressão, né? Lembrando que quase sempre a vítima, ela está vulnerável, ela está sensível. Sem um amparo, seja ele judicial, seja ele de lei mesmo, seja ele psicológico, muitas vezes até na rede familiar, que muitas vezes acontece isso. Já ouvi dizer isso. Mas também, por que você foi pôr a roupa que ele não quis? Mas por que você foi onde ele não queria? Por que você saiu sem seu marido? Por que você fez isso ou aquilo? Ou seja, dando força a esse homem abusador ou
a essa pessoa abusadora. E se acaso você identificar alguma vítima que esteja sofrendo com agressão, para o 180, que é a Central de Atendimento à Mulher, saiba que você tem leis que te amparam, a Lei Maria da Penha é uma delas, a principal lei que protege a mulher contra esses casos de agressões. E vale a gente ressaltar aquela máxima que ainda é utilizada nos dias de hoje, que briga de mulher e homem não se mete a colher. Se mete a colher sim, porque é um dos sinais de relacionamento abusivo. E existem leis hoje em dia que amparam a vítima em situações como essa. E é vale destacar que às vezes a gente só fica pensando nesse relacionamento homem-mulher, casamento, namoro, mas acontece também com as mulheres solteiras, seja ela no ambiente de trabalho, seja ela no ambiente social. Onde tem aquela máxima ainda também, pegando o gancho que ela falou, a máxima de que quando a mulher diz não, na verdade ela está fazendo um charminho, que ela quer sim. Se disse não, é não. Realmente é não. As mulheres sabem o que elas querem, ainda mais nos dias atuais, onde a gente pode expressar de uma forma mais direta o que a gente quer ou não, porque graças ao movimento feminista, as mulheres ganharam vozes, e elas podem dizer sim, não na hora que elas bem quiserem, sem ser julgadas por isso. E muitas vezes a máxima é dita em festas, por exemplo. Ela disse não, vou insistir, fica passando a mão no cabelo, ela disse não, vou insistir, põe a mão na cintura, agarro, dou um beijo à força. Isso é um sinal de relacionamento abusivo. Se o outro não permite, não cabe a mim forçar essa reação. Mas então, Wagner, como é que a gente sai desse relacionamento abusivo, né? É importante vocês dizerem isso, Wagner. A gente precisa de uma rede de apoio bastante rica em instrumentos. Hoje nós temos leis, hoje nós temos conscientização, hoje nós temos muitas ferramentas que dá para lidar com esse tipo de coisa. Lembrando que sozinho realmente é muito difícil, porque muitas vezes o abusador, quase sempre o abusador, é bem próximo da vítima. E às vezes a vítima vai relevando, porque a proximidade, eu costumo dizer que a proximidade muitas vezes isenta o maléfico, porque a gente, quando pensa em casamento, por exemplo, ele faz isso comigo, mas ele é um bom pai, ele é trabalhador, uma coisa não anula a outra. Ele pode ser um bom pai, mas ele pode ser sim também abusador, quase sempre é. Geralmente são pessoas íntimas. Para sair desse movimento, desse âmbito, a primeira coisa que eu indico é se conscientizar, busque saber o que é um relacionamento abusivo, e em seguida lance mão das ferramentas, seja ela judicial, seja ela psicológica, seja ela até muitas vezes no âmbito familiar, de orientação, mas busque ajuda. Eu acho que também é importante a gente dizer que não cabe a nós julgar um relacionamento abusivo, porque a gente não sabe o que se passa lá dentro, não cabe a nós dizer que a pessoa merece estar passando por isso, ninguém merece passar por uma situação abusiva, e não cabe a nós julgar isso, né? Não cabe mesmo, porque, lembrando, geralmente pessoas íntimas. E quando a gente fala de intimidade, muitas vezes por sermos próximos, a gente vai isentando a pessoa. E muitas vezes a vítima é tida como sem vergonha, é tido como que não tem vergonha na cara, ou que tá ali porque quer. E até tem uma música hoje muito famosa, o golpe tá aí, cai quem quer, e a vítima fica sendo cada vez mais afundada, porque ela começa a acreditar nisso, porque é cultural. Então, o melhor combustível para lidar com as situações é a conscientização e lançar mão das ferramentas que hoje temos disponíveis, seja ela judicial, psicológica ou de orientação familiar. Se você identifica alguma pessoa próxima de você que esteja passando por algum desses sinais que a gente comentou, seja uma pessoa amiga, ofereça um abraço, ofereça um ombro amigo, deixe ela chorar, desabafar, e principalmente não a culpe por estar passando por isso, né? Coloque na cabeça dela que não é culpa dela, não é um erro dela, que ela não tem culpa de estar dentro de um relacionamento abusivo, a culpa é do abusador. É importante citar isso, Gabriela, que não é preciso ser um profissional para observar. Acho que cada um, às vezes você está do lado de uma amiga, às vezes você está perto de um parente, você está vendo que o outro está agredindo ela, que você está vendo que está ferindo. Se você não tem condições, você não precisa ser especialista, encaminhe a ela para um setor especializado, seja ele de âmbito de lei ou mesmo uma terapia. Lembrando que pessoas que são fatores de risco para relacionamentos abusivos são pessoas com transtornos mentais, geralmente. Principalmente as pessoas com transtorno de personalidade narcísica, histriônica ou de dependência, que é muito comum, onde a pessoa fica nesse movimento doentio
e às vezes é alimentado e, sim, quase sempre elas vão se sentir culpadas, elas não têm força sozinhas. Então, é julgada, é discriminada e vai ser sempre a mesma história. Ah, eu já avisei, é aquele velha máxima, de novo falando de máxima, né? Eu já ouvi muito isso. É mulher de bandido. Gosta de apanhar mesmo e tudo mais. Quando, na verdade, a pessoa pode ser uma pessoa portadora de doença mental, um transtorno desses que eu disse, e não tem forças para sair sozinho disso. O importante, se eu não sei como ajudar, mas eu estou observando um relacionamento abusivo próximo a mim, eu posso chegar na pessoa, na vítima, e dizer, olha, tem profissionais que podem te abrir os olhos para te dar forças a chegar, né, numa escuta qualificada e de chegar com forças em relação à lei. Porque pode acontecer dessa mulher chegar na lei sem ter bases ali psicológicas e voltar atrás por sentir culpa, né? Porque muitas vezes o homem faz o comportamento, falando no caso do homem, ele pega e diz assim, tá vendo o que você fez eu fazer? Você é maluca, você é histérica, você é louca, olha o que você fez eu fazer. E vai jogando a culpa. E volta a culpa novamente, aí fica nesse ciclo vicioso, né? Nesse ciclo doentio. E a mulher agarra essa ideia, acha que é culpada mesmo e não consegue sair desse disso. Doentio. Então é importante o apoio familiar também, o apoio das pessoas próximas, dos amigos, não julgar, entender a situação, disponibilizar ajuda. E em caso de violências extremas é importante a gente ligar para o 180, identificar a vítima que esteja passando por uma agressão. Então foi esse o episódio 3 de relacionamento abusivo. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil, que tenha te conscientizado de alguma forma, que tenha te conscientizado de ajudar o próximo, de entender o que de fato é um relacionamento abusivo, que você possa oferecer ajuda para quem esteja passando por isso. De fato, não é mesmo fácil. Agradeço o convite para estar falando desse tema, do qual acho muito importante para o dia a dia, do nosso cotidiano, e que está intimamente relacionado à nossa saúde, tanto mental quanto física. E lembrando, né, que mente não funciona sem corpo e corpo não funciona sem mente. E tudo isso é um conjunto. Lembrando que todo relacionamento abusivo é aquele que nos priva de nossa identidade, que nos distancia da nossa individualidade e que nos deixa cada vez mais apagados ou coadjuvantes de uma vida na qual temos que ser protagonistas. Muito obrigado, Lavínia. Foi um prazer trazer você aqui no nosso quadro e agradeço por você ter topado participar desse quadro nosso. E é isso. Muito obrigado, Lavínia.